Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos reciclar latas. Bora aprender? E no projeto de hoje eu vou estar reciclando essas latas, que são aquelas de barrilzinho de chopps. Se vocês não tiver dessas em casa, vocês podem usar a mesma inspiração fazendo em outro tipo de lata. Então, primeiramente eu comecei desmontando essa parte de cima da lata. Para tirar esse lacre eu usei uma chave de fenda, então é só você empurrando para cima que ele sai facilmente. E para abrir essa lata você pode estar usando uma lima como esta que eu estou usando aqui no vídeo, ou você pode usar a lixadeira também. Eu vou fazer das duas formas para vocês verem como que faz. Essas latas de alumínio, geralmente elas têm uma dobra nessa borda, e é essa dobra que a gente vai lixar até ela soltar e eu conseguir tirar esse tampo daí de cima. Então, como você viu aí no vídeo, você pode estar usando uma lima dessa que eu estava usando, ou a lixadeira se você tiver. É só você lixar toda essa dobra da lata até você ver que ela está soltando. E depois disso, com a ajuda de um martelo, você vai bater em cima desse tampo e ele vai soltar inteiro. E então ela fica assim. Eu já tinha uma pronta e eu vou decorar essas duas latas. E antes de começar a decorar, eu vou lixar bem essas latas. E depois de lixar, eu limpei elas com um paninho seco. E antes de começar a pintar, eu vou aplicar o prime. O prime é muito importante para que a tinta que eu vá passar depois, ela fixe bem nas latas e não solte com o tempo. Então eu sempre gosto de passar primeiro com o pincel e depois com a ajuda de um rolinho eu espalho bem esse prime por toda a lata. E aí é só esperar secar. Fiz o mesmo processo na outra lata. Eu passei só uma demão de prime, mas você pode passar duas demãos se preferir. E com o prime seco, é só você aplicar a tinta da sua preferência. Eu estou usando aqui uma tinta para artesanato na cor branca com acabamento fosco. Você pode estar usando também uma tinta acrílica se você preferir, aí fica a seu critério, a seu gosto. E depois de aplicar a tinta com o pincel, eu espalho ela com um rolinho para que dê um acabamento mais uniforme e não fique aqueles riscos do pincel. Então eu apliquei duas demãos de tinta em cada lata. E o tempo de secagem de uma demão para outra vai de acordo com a marca da tinta que você estiver usando. E depois das latas prontas e sequinhas, agora eu vou fazer um acabamento usando o guardanapo de decoupagem. Eu vou usar essa estampa que eu tenho aqui em casa, mas você pode usar a estampa que você quiser. Esses guardanapos de decoupagem você encontra geralmente em casas que vendem produtos para artesanato, armarinhos. Eles não são difíceis de encontrar e tem um precinho bem legal. Então, para fazer decoupagem, você precisa tirar essas duas camadas de papel de trás, para depois estar colando ela aí na sua lata. Feito isso, agora eu vou passar a cola aqui na minha lata. Eu vou usar essa cola para decoupagem, mas você pode usar a cola comum também, a cola branca, que dá certo. Então é só espalhar bem a cola na lata, não deixar excesso de cola e depois com cuidado você vem e posiciona esse guardanapo bem certinho em cima da lata onde você deseja pôr, e aí você vai acertando ali e depois com um pincel você vai alisando esse papel com bastante cuidado para que ele não rasgue, vai passando bem de levinho o pincel que o acabamento fica bem perfeitinho.
Eu sempre molho o pincel num pouquinho da cola e vou passando por cima desse guardanapo, mas bem pouquinho para não ficar excesso e não deixar esse papel muito molhado, porque senão ele rasga. Não é difícil de fazer, é só ter paciência e ir alisando aos pouquinhos esse papel aí na lata até ele ficar todo esticadinho. E para finalizar, eu vou passar um verniz acrílico transparente por cima de todo esse guardanapo e também de toda a lata para dar o acabamento. Resolvi fazer um acabamento usando um pouco de tinta dourada. Com uma esponjinha eu fui dando leves batidinhas e fui fazendo esses detalhes pela lata toda. Mas essa parte é opcional, se você quiser deixar só com o acabamento da decopagem, também fica super bonito. É que eu quis dar um charminho a mais, então aproveitei para fazer esses detalhes usando essa tinta na cor dourada e achei que ficou muito bonito o resultado. Latas finalizadas, agora eu vou fazer as tampas. E eu vou usar os materiais que eu tenho em casa. Eu tenho aqui essas duas peças de suplá, então eu vou cortar elas na medida da minha lata para fazer essas tampas. Esses suplás são de MDF e você vai encontrar geralmente em lojas que vendem utilidades para o lar, armarinhos, lojas que vendem MDF. São fáceis de encontrar e tem um precinho super bom, em média de R$ 4 mais ou menos cada peça. Eu fiz duas marcações aí nesse pedaço de MDF e vou cortar usando a serra tico-tico. Eu cortei essa primeira peça seguindo certinho a marcação da lata. Já a segunda peça eu vou cortar ela um pouquinho menor. Então eu corto ela um pouquinho para dentro dessa marcação que eu fiz, para que na hora que eu for encaixar ela em cima da outra, ela fique ali um espacinho ali de mais ou menos meio centímetro menor. E aí depois de cortada é só lixar bem essas peças para deixá-las com acabamento bem bonitinho. E então elas ficam assim, ó, com essa sobra de mais ou menos meio centímetro de uma para outra, para que na hora que eu for colocar na lata ela dê um encaixe perfeito. E para que fique mais perfeito ainda esse encaixe, eu vou colar ali uma fita de EVA que eu cortei na medida dessa borda, colo com cola instantânea, para que a hora que eu for fechar a lata, ela vai vedar super bem. E depois é só cortar as sobras com estilete para ficar um acabamento bem retinho. E depois de pronta essa parte, eu vou usar a cola instantânea e vou colar uma peça na outra. É só posicionar bem certinho ali uma em cima da outra, para que fique bem alinhadinho e o acabamento fica desta forma. E assim eu fiz as duas tampas para as minhas duas latas. E para finalizar é só passar um verniz transparente. Se você não tiver essas peças de suplá que eu usei aqui para fazer essas tampas, você pode usar aí uma tábua de pinos, você pode usar até uma tábua de carne, essas que vendem em lojas de utilidades bem baratinhas. Só você medir o tamanho da sua lata, cortar, que também dá super certo. Se você quiser colocar um puxadorzinho ali em cima dessa tampa, você pode colocar esses puxadorzinhos de armário, um pedacinho de madeira. Eu vou colocar esse que eu tenho aqui, que eu acho que combinou mais, e vou colar com a cola instantânea extra forte. Você pode estar fixando também com parafuso se preferir.
Fiz uma tag ali com um pedacinho de cortiça e vou escrever ali o mantimento que eu vou colocar na minha lata. E aí você faz de acordo com o que você for colocar, você faz de acordo com a sua preferência. Fiz um furinho com a tesoura com bastante cuidado e passei ali um cordãozinho de algodão. Depois eu coloquei uns pinguinhos de cola instantânea para fechar, porque a cortiça geralmente ela costuma quebrar. Então a cola instantânea vai deixar ela mais resistente. E por último, eu colei esse cordão em volta do puxador da tampa. E ficou assim o resultado final da tampa. E aí é só encaixar a tampa na lata. Fica super bem fechadinho por conta do EVA que eu coloquei ali em volta dessa tampa. Então você pode guardar qualquer alimento que vai fechar super bem. E como essas latas têm um tamanho bem legal, então eu fiz uma duplinha ali para colocar arroz e feijão. E assim ficou o resultado final dessas duas latas decoradas. Viraram duas latas de mantimentos para eu colocar aqui na cozinha. Achei que o resultado ficou muito bom, ficou melhor do que o esperado. Depois deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam dessas latas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa inspiração com latas decoradas. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!